Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba na Espanha. Ana Paula dos Santos acusa Tizé dos Santos de transtornos mentais. Quer dizer, Tizé dos Santos is crazy. José Eduardo dos Santos, lembrança sobre o dedicado Carola. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mandiga. Mano, bomba na Espanha. As coisas estão duras na Espanha, mano. Olha, mais uma vez para que nível o MPLA está a submeter, a família dos Santos está a submeter. O governo angolano está a submeter. Estão a acusar pessoas, estão a acusar que a Tizé dos Santos é maluca, é crazy. Antes de entrarmos na matéria, te peço, meu irmão, de coração, por favor, se inscreva no canal, é muito importante para nós. Ativa o sino das notificações para você não perder nenhuma notícia aqui no nosso canal. Te peço, inscreva-se, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Partilha, deixa like, dislike também é bom, porque é tudo engajamento. Comenta também, que é muito bom. Eu estou a responder todos os comentários, comente, ok? Olha, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto. Ana Paula dos Santos acusa Tizé dos Santos de ser, não bate bem de cabeça, tá sabendo? De transtornos mentais. Tá entendendo? É basicamente isso, olha. Quando foi ouvida pela primeira vez pelo juiz de Barcelona, no âmbito do processo do caso Corpo de José Eduardo Santos, a antiga primeira-dama Ana Paula dos Santos apelou ao juiz que não levasse em conta a queixa movida contra si por Tizé dos Santos, alegando que a mesma sofre de transtornos mentais. Tá entendendo? Tizé dos Santos, por sua vez, sujeitou-se a ser analisada por um médico psiquiatra português, tendo que este confirmado que observa a ela desde 2016 e que a mesma tem uma saúde mental plena, não padecendo de qualquer doença psiquiátrica. Segundo apurou o Clube Capa, a antiga deputada do MPLA está a ponderar seriamente a avançar com uma outra participação contra a madrasta por difamar junto de um juiz. Mas também há sinais de recuo, visto que tem levado em conta o facto de que Ana Paula dos Santos ser mãe dos seus irmãos. Ana Paula dos Santos e as filhas mais velhas de José Eduardo Santos disputam em tribunal pela tutela e destino a ser dado ao corpo do antigo presidente de Angola. Ana Paula, que havia abandonado José Eduardo Santos durante os últimos 5 anos, é favorável que se deva entregar o corpo ao governo de João Lourenço para o merecido funeral de Estado. Já as filhas entendem que ceder o corpo do pai antes das eleições poderá ser aproveitamento para dividendos políticos. As filhas são de opinião que o pai foi marginalizado e que o corpo só se deve ser trasladado para Angola depois de Lourenço abandonar o poder. Tá entendendo, família? É basicamente isso. Fonte clubecapa.net. Epa, sinceramente, essas coisas estão a sair fora do lugar, mano. Tizé e Ana Paula, é pessoal essa luta, mano. É pessoal. Tá entendendo? E face a isso, ainda o Novo Jornal traz aqui também uma outra notícia dizendo que lembrança sobre um dedicado, né, a Carola de José Eduardo Santos. Durante o seu longo consulado de quase 4 décadas, só superando mundialmente pelo seu homólogo da Guiné Equatorial, o presidente José Eduardo Santos cometeu erros crassos, principalmente no que toca à divisão da riqueza nacional e da forma como fez medrar o nepotismo, mandado para o cesto de lixo a meritocracia, critério que ajuda a sociedade a crescer. Por isso é que a Angola, passageira frequente nos piores lugares de rankings mundiais, como da boa governação, ambiente de negócio, percepção sobre a corrupção, acesso à água potável, mortalidade infantil e por aí adiante. A lista é assaz assombrada. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's get it. O mesmo, porém, não se pode dizer quando o assunto é desporto. Neste departamento esteve bem melhor que em outros, o que, em certa medida, contribuiu de forma decisiva para que Angola conquistasse o que conquistou, tendo assumido o poder em condições altamente adversas, com uma bárbara agressão da África do Sul racista e uma guerra de guerrilha em mãos. Teve, ainda assim, tempo para se dedicar ao desporto. Em muitas ocasiões participou em festivais desportivos como praticante e, não poucas vezes, como espectador. É verdade que em termos de equipamentos desportivos o país está a léguas dos mínimos universalmente consagrados. Mas era quase impossível que isto acontecesse, pois,
o esforço de guerra feito pelo governo não deixava sobrar muitos recursos para serem alocados ao desporto. De qualquer modo, não podendo encher o país de infraestruturas desportivas adequadas à alta competição, deu, entretanto, todo o apoio para que o país fosse representado na arena internacional. Em muitas ocasiões, aliás, fintou a burocracia administrativa para diretamente apoiar seleções nacionais. Mas, quando o país se viu finalmente em paz, para a qual contribuiu de forma decisiva, começaram a ser erguidas infraestruturas desportivas razoáveis um pouco por quase todas as províncias, cuja atividade justificava. E bem podiam ter sido em número maior. Mas, nessa altura, a corrupção já ia a estonteante galope. Desportista nos seus tempos de juventude, José Eduardo dos Santos foi, seguramente, um dos maiores contribuintes para que o basquetebol angolano atingisse a dimensão que lhe valeu, a conquista de 11 títulos africanos de seleções de seniores masculinos, sem contar com a montanha de vitórias nas competições de clubes, nas duas classes. Um exemplo do seu empenho para a melhoria qualitativa do desporto angolano aconteceu exatamente em 1980, apenas 5 anos após a proclamação da independência nacional. Então, Angola não tinha relações diplomáticas com os Estados Unidos da América, país que na perspectiva do governo pró-comunista do MPLA encarnava todos os males do imperialismo internacional e era culpada da guerra encetada pela rebelião armada e pela África do Sul racista. O técnico Victorino Cunha, então principal mentor do que se pode considerar o novo basquetebol angolano, entendia que a modalidade só atingiria níveis que lhe permitissem ganhar competições, em África, se alguém tomasse contato com o basquetebol americano por via de uma formação sólida. O propósito era que um técnico fosse ao ZEU a aprender para depois implementar no país novos processos de treino e de jogo. À época não havia a facilidade dos dias de hoje em que a formação em termos remotos é algo trivial. Como era de esperar, o então temível boreal político do MPLA, autoproclamada força dirigente da nação, foi-se aos arames e bateu-se terminantemente contra a proposta de Victorino Cunha. Mas sugeriram que o técnico fosse aprender à Jugoslávia ou à União Soviética, países socialistas que estavam no topo do basquetebol mundial amador. Foi José Eduardo dos Santos quem, opondo-se à opinião dos seus camaradas, a despeito de ser acusado de falta de pureza ideológica, autorizou que o professor fosse à St. John's University fazer a requisitada formação on the job. Note-se que, tendo estudado na União Soviética, muito provavelmente, Jés pudesse alinhar com os seus pares do BP. Mas não o fez. Optou por aquilo que o técnico achava melhor para o basquetebol angolano. Depois do seu regresso, Victorino Cunha repassou os conhecimentos absorvidos no longo estágio americano a outros técnicos através de ações formativas diversas. E assim o conhecimento espalhou-se. Angola adotou um modelo de jogo que melhor se ajustava ao biotipo do seu atleta, criando mesmo o que se pode considerar a escola do basquetebol angolano. Depois foi o que se sabe. Ganhou uma imensidão de títulos, todos diante de países bem melhor dotados do ponto de vista morfológico e em alguns casos até, com atletas que atuavam nas melhores ligas do mundo, NBA inclusive. Foi também depois do regresso do reputado treinador que no basquetebol angolano foi introduzido a estatística como elemento avaliador do desempenho dos atletas. Arrisco dizer que, muito provavelmente, não fosse a guinada ideológica de Jés, o basquetebol angolano não teria atingido a dimensão que se lhe reconheceu num passado não muito distante no tempo. A ele, os angolanos devem esta. Outro exemplo do seu contributo dado para o desenvolvimento do desporto foi o seu aval para a realização dos 2 Jogos da África Central em território nacional. Num momento em que o exército regular do regime racista de Pretória ocupava parcialmente Angola e submetia a região sul do país a intensos bombardeamentos,
GES não desonrou o compromisso assumido com a África Central. Embora tivesse razões de sobra para enjeitar a organização do evento, por dar cá aquela palha, outros países deixaram cair competições de dimensão menor, não o fez. Ordenou que parte da juventude africana se reunisse em reunião de confraternização por via do desporto. Seguramente o maior evento desportivo organizado por Angola, os dois Jogos da África Central, realizou-se em agosto de 1981. O acontecimento, que trouxe a Angola vários técnicos estrangeiros, sobretudo de países socialistas, para auxiliarem os angolanos, concitou a juventude para a prática massiva do desporto. Os jogos foram como que o ponto de partida para alguma ciência no treino desportivo então ministrado em Angola. Foi também depois dessa grande manifestação desportiva que vários treinadores angolanos foram enviados para o estrangeiro, a fim de adquirirem conhecimento que ajudasse no crescimento do desporto. A escola de Leipzig foi um exemplo. Mesmo no futebol, GES muito fez para que o nome de Angola fosse elevado bem alto. Não tivesse grande parte do dinheiro saído do saco azul do Futungo de Belas ido parar a algibeiras de dirigentes desportivos, seguramente, esta hora o futebol angolano estaria num patamar competitivo bem mais alto. Com tantos problemas para acudir, GES não pôde acompanhar, como devia, os fundos que de forma direta e através do hoje mandava alocar ao desporto. De outro modo, eventualmente, Angola não estaria no desprestigiante grupo de nações que jamais conquistaram uma medalha olímpica. Fazendo uma analogia com o dirigismo desportivo, no fundo, considero que GES foi para o desporto angolano como aquele carola à moda antiga que sacrificava do seu e dos seus para que nada faltasse ao clube do coração. No caso, para GES, este clube foi a sua Angola. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia, você não sabe para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a final de challenge, para aprender a final de Jolo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem ver suas opiniões, que é muito importante. Até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega a você, a TV que não vai jogar você mania.